Muito bem, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva, o canal onde você encontra conteúdos para profissionais que desejam se transformar em empresários de verdade e para empresários que desejam transformar os seus negócios e empresas enxutas e rentáveis. Hoje eu gostaria de falar sobre essa profissão que eu cunhei, vamos dizer assim, né, chamada mentoria consultiva, que une a mentoria focada em negócios com a consultoria também focada em negócios. Que profissão é essa? O que um mentor consultor de business faz? Qual é a diferença de uma mentoria focada em outros assuntos aí para essa mentoria que eu faço, para essa mentoria consultiva, e qual é o foco de apenas quem trabalha com consultoria também para a mentoria consultiva? Nesse videocast de hoje eu gostaria de comparar apenas a mentoria e apenas a consultoria com a mentoria consultiva, falar dos pontos positivos e negativos dos três aí, né? Por que eu adotei essa nova, vamos dizer assim, essa nova nomenclatura, essa nova profissão aí, entre aspas, que me ajuda bastante a faturar de 5 a 6 dígitos todo mês e que eu já estou treinando novos mentores, consultores com o meu approach de mentoria consultiva em business, para quem deseja também fazer o que eu faço na sua cidade, pela internet, mundo afora, é o que eu tenho feito aí já a partir desse ano de 2023. Então, fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito interessante aí para você. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Hoje eu gostaria de falar quais são as diferenças dessa nova, se é que eu posso chamar assim, profissão chamada mentor consultor e que eu denominei de mentoria consultiva, que une o business mentoring, que eu vou focar e vou falar para vocês o que é, com a consultoria, ambos trazendo o melhor, né, dessas duas filosofias de trabalho, vamos dizer assim, para focar no pequeno e no médio empresário. Mas antes disso eu gostaria de contar uma historinha para vocês, onde é que isso tudo, de onde isso saiu, como é que começou essa história, de forma que você consiga entender por que hoje eu chamo de mentoria consultiva, na verdade desde 2017 eu chamo dessa forma, e por que muitas das coisas que eu faço hoje são dessa forma, e para o pequeno e o médio empresário, que é com quem eu trabalho hoje em dia, por que dá muito mais resultado trabalhar também nesse formato. Até 2016, né, de 2000 a 2016, eu fui consultor, né? Trabalhei na Mercedes-Benz, na parte de consultoria interna, fui para a Leanway, depois fui para a Porsche Consulting, ou seja, 16 anos. Lá em 2016, já tinha feito 16 anos que eu estava no ramo da consultoria e trabalhando apenas para gigantes, né, empresas muito grandes. Em 2017, por diversos motivos que eu já falei em vários vídeos aqui no canal, eu mudei o meu business para esse novo modelo de trabalhar sozinho, one person business, um modelo de trabalhar sozinho, tendo aí um portfólio de produtos digitais, com serviços e uma série de outras coisas que fazem com que esse business de uma pessoa só seja enxuto e ao mesmo tempo rentável, que a gente consiga faturar de 5 a 6 dígitos todos os meses, né, de forma sustentável aí com o tempo. Então, para que isso acontecesse, muitas das coisas mudaram, né? Antes, quando eu abri o IOPEX lá em 2011, eu focava em consultoria exclusivamente para grandes empresas. Em 2016 para 2017, quando eu mudei para a mentoria consultiva e que eu comecei a atender os meus primeiros clientes pequenos, né, de algumas pequenas empresas, outras médias, eu percebi que muitas das coisas que eu trazia dos grandes, primeiro, não serviam para os pequenos. O pequeno não estava interessado numa série de coisas que o grande precisa, o grande tem estrutura, o pequeno não tem, o grande tem dinheiro que o pequeno não tem. Várias das coisas que o grande já conhecia porque ele tem estrutura, gente formada, gente que está lá há muito mais tempo, o pequeno e o médio não tem, e uma série de coisas que no pequeno e no médio não funcionam, mas que no grande funcionam por questões financeiras, de estrutura, de uma série de outras coisas. Então, várias das coisas que eu fazia nos grandes, eu percebi nos primeiros projetos, desde o início, né, que eu comecei a atuar como mentor, consultor, vamos dizer assim, nesse novo formato de trabalho de mentoria consultiva, não funcionava. E aí, diante disso, eu falei, então eu vou ter que eliminar algumas coisas, mudar outras, adaptar algumas coisas. Foi isso que eu fiz. De 2017 para cá,
eu peguei tudo que eu tinha de conhecimento de Lean para a área de construção, para a área de serviços, para diversos outros mercados onde eu já tinha passado como consultor, simplifiquei, adaptei e vim evoluindo, desenvolvendo inclusive coisas novas, exclusivas para os pequenos e médios, que hoje fazem parte desse arcabouço aí de metodologias e ferramentas que eu trabalho. Mas algumas coisas são peculiares, né? Além de diferentes da parte antiga, são peculiares desse momento agora. E eu fui descobrindo, de 2017 para cá, seja trazendo o digital em conjunto, seja atendendo clientes que lá na época da consultoria não atendia, por exemplo, B2C, eu não atendia, só atendia B2B, C2C ou B2B2C, enfim, essa sopa de letrinhas que hoje acontece com mais frequência das pessoas que me procuram para se tornarem meus clientes, tanto de mentoria quanto comprarem os meus cursos, enfim, mudou muita coisa, então essa adaptação foi estritamente necessária. Eu vou aqui agora para a minha tela do iPad e vou explicar para vocês o que é da mentoria que eu trago para a mentoria consultiva e o que é da consultoria que eu trago para a mentoria consultiva, que potencializa, né, que faz com que a união desses dois formatos de trabalho deem mais resultado para o empresário, tá ok? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a tela do meu iPad e aí a gente já inicia. Vamos lá, a primeira coisa é que na mentoria que eu foco hoje, né? Eu até falo, eu uso essa frase e falei no início desse vídeo, inclusive, é para apoiar profissionais a se tornarem empresários de verdade. Não é arrogância da minha parte, não. O que eu descobri que foi por isso que eu desenvolvi essa frase? Com o passar do tempo, de 2017 para cá, quando eu comecei a atender os pequenos e alguns médios, eu percebi, principalmente nos pequenos, que muitos dos meus clientes eram excelentes profissionais, médicos, dentistas, advogados, prestadores de serviço, autônomos, gente que trabalha com marketing, gente que tem comércio local, enfim, eram excelentes profissionais, que inclusive migraram de uma profissão para outra para abrir um comércio, para abrir uma clínica, enfim. Tem os profissionais que executam o seu serviço ou tem uma empresa naquela especialidade que ele se formou, mas tem gente que é da indústria, que abriu uma loja de roupa, tem gente que, era um médico e abriu uma fazenda e virou cliente meu também, já tive esse caso. Enfim, tem gente que migrou de especialidade. E quando a gente é um bom profissional, principalmente médicos, dentistas, advogados, pessoas que trabalham com marketing, que permanecem nas suas áreas de atuação e que acabam virando empresários porque abriram empresas e a empresa começou a crescer, a grande maioria ainda permanece como bons profissionais, mas não sabem se tornar empresários. Não sabem o que precisam, porque não estudaram isso na faculdade. A faculdade de medicina não ensina isso, de advocacia não ensina, de odontologia não ensina, a minha de engenharia não me ensinou. Então, você não aprende a ser um empresário sendo médico, sendo dentista, sendo engenheiro, sendo advogado, exercendo uma profissão. Então, meu papel é usar parte do que eu aprendi na mentoria, no business mentoring, ou seja, numa mentoria focada em negócios, que eu vou explicar já já o que é, diferentemente de mentoria focada em, desenvolvimento pessoal, em outros assuntos, ou só em finanças, ou alguma coisa muito específica. A minha é no business como um todo, é para isso que eu trabalho, é esse o serviço que eu presto, tanto individualmente quanto em turma, e é um serviço que eu acredito, que eu adoro fazer. Então, na mentoria, a primeira coisa que eu abranjo, vou colocar aqui, são as técnicas. Técnicas de business mentoring para poder ajudar o empresário a se transformar, ajudar o profissional a se transformar nesse empresário. Então, durante a evolução do processo aqui de mentoria, eu utilizo de várias técnicas. O Hot Seat, se tem muitos empresários, a avaliação 180 e 360 em relação ao sócio e ao business. A gente faz diversas dinâmicas que eu uso técnica que uma delas é a técnica responsiva sobre a empresa, ou seja, o quanto eu, dentro das minhas competências, que é a soma de
conhecimentos, atitudes e habilidades, o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, o quanto eu consigo fornecer daquilo que eu trago de experiência para o que a empresa precisa e vice-versa, o quanto a empresa ainda precisa daquilo que eu não tenho, que eu teria que buscar ou de um mentor ou de um consultor. A gente usa várias técnicas para fazer essa avaliação de gaps, né? E saber o que o empresário precisa que ele sozinho não está conseguindo dar. Outra coisa que a mentoria traz e que eu procuro fazer é trabalhar com o processo de mudança de mindset. O que é mudança de mindset, Evandro? É mudar realmente o jeito que o empresário pensa. Tem muito empresário cliente meu, chega para fazer mentoria comigo, ele tem uma cabeça que não é voltada para a riqueza, ele tem uma cabeça de que trabalhar 16 horas é o certo, ele tem uma cabeça que não, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim porque eu não sei fazer diferente. Então, os padrões de pensamento e os comportamentos que ele traz do passado, seja de onde ele passou até agora, não estão sendo os padrões do mindset ideais para aquele modelo de negócio que ele tem agora. Pode ter sido no passado, mas agora ele não está conseguindo resultado justamente porque ele precisa mudar algumas coisas no mindset dele para o business que ele tem. Pode ser que para um outro business que ele já teve, funcionou e ele conseguiu ter sucesso, conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu ser bem sucedido. Mas talvez para esse business de agora não tenha funcionado ou não esteja funcionando tão bem assim. Outra coisa que a gente trabalha no lado da mentoria são as mudanças de comportamento que andam juntas e pode ser mais de um comportamento, né? Esses dois itens andam muito em conjunto. Se eu consigo mudar o meu mindset, muito provavelmente eu vou mudar o meu comportamento. E aí, mudança de comportamento está muito ligado a duas coisas: rotina e hábito. Se eu tenho uma rotina ruim, meu time vai ter uma rotina ruim. Se eu tenho hábitos ruins, meu time vai ter uns hábitos ruins. É a rotina do empresário que ajuda a rotina da empresa e os hábitos do empresário que ajudam os hábitos das pessoas da empresa, o hábito dele gerir ali a empresa e liderar o time dele. E o contrário também, se ele tem rotinas ruins e hábitos ruins, isso vai de alguma forma transformar em algo também negativo para a empresa dele. Então preciso trabalhar elementos comportamentais ao longo do processo de mentoria, vendo como é que ele trabalha. Tanto é que é a minha esposa que faz uma avaliação comportamental de todos os meus clientes da mentoria, para que eu conheça o perfil dela, do meu cliente, e para que ela também me ajude ao interpretar esse perfil, poder fornecer na velocidade que o cliente precisa tudo aquilo que ele vai necessitar para se transformar. A gente não quer que ele se transforme, né, passe de profissional para empresário. Então, a gente precisa fazer um trabalho nesse sentido. Então, precisa mudar rotina, precisa mudar hábito, para que depois ele atingir essa mudança de comportamento. Outra coisa que a mentoria trabalha, muito focada, são as habilidades. Eu preciso ver quais são as habilidades que ele tem hoje, que eventualmente algumas estão faltando para o business que ele precisa, quais estão sendo as atitudes aqui, as atitudes que ele tem agora que precisam ter uma alteração, uma mudança, enfim, que também influenciam principalmente negativamente no negócio. A gente vai trabalhar na mentoria também com troca de experiências, muitas trocas de experiências, de mim para ele, ou para eles, ou para elas. E o contrário, eu também aprendo muito, né? Então, a troca de experiência aqui é muito importante. Não só a minha experiência como empresário, mas a minha experiência como consultor, a minha experiência de já ter vivido no exterior, de ter visto empresas grandes, empresas muito bem-sucedidas, o que elas fizeram com que elas chegassem nesse sentido. Empresas médias bem-sucedidas, para que os pequenos consigam copiar o que é bom e anular o que é ruim, potencializar aquilo que o empresário tem com o time dele para fazer o business funcionar. Então, essas trocas de experiências rolam o tempo inteiro. Outra coisa que a mentoria trabalha é o network. A gente troca network o tempo inteiro, né? Porque é importante se fazer network. E um outro ponto, vou colocar aqui do ladinho. Opa, tá aqui. Apoio e acompanhamento. Vou colocar aqui direcionamento. O mentor, no modelo que eu trabalho, ele também precisa apoiar, né? Agora que ele conhece, né, durante o processo que ele vai conhecendo o mentorado, ele vai apoiando
o mentorado naquilo que ele precisa. Às vezes o mentorado está desmotivado. Hoje eu atendi uma pessoa online que não estava tão motivada assim, né? Ela, dona de empresa, está passando por algumas dificuldades, saíram dois colaboradores, um ela teve que demitir, o outro pediu demissão, está passando por um processo de entrevista, é cansativo, contratação, treinamento, colocar o time no lugar. Isso dá um desgaste, desmotiva a gente, é normal. Então, naquele momento, ela precisou de um apoio. E eu estou aqui, preciso entender isso do meu mentorado e dar esse apoio para ela, direcionando, depois do apoio, para o lado que eu acredito que vai trazer mais resultado para ela. Porque eu a conheço o perfil comportamental dela, sei onde está doendo, sei onde pode doer ou não, e aí esse apoio, esse direcionamento fica muito mais fácil e muito mais rápido. E uma outra coisa que a gente acaba trabalhando ali na mentoria e que muita gente não vê porque a gente acaba até nem falando muito para o cliente, mas acontece durante o processo, é deixar de trabalhar com a pedagogia, com aspectos pedagógicos ao longo do processo, porque a pedagogia é um ensino para crianças e adolescentes, e trabalhar com a andragogia. Tive que estudar isso aqui durante um tempo, na minha formação de Business Mentor que eu fiz fora do país, para poder saber qual é o aprendizado do adulto, como é que ele aprende mais rápido, o que eu preciso focar para dar para ele aquilo que ele realmente precisa, porque o adulto tem uma velocidade diferente. Nosso HD está mais cheio, mais viciado, cheio de crenças, cheio de problema, cheio de coisas, nosso dia a dia é pesado. Então, o que o adulto precisa e o formato que ele precisa aprender e precisa ser diferente do formato pedagógico que uma criança e um adolescente precisaria aprender, porque estão com o HD mais vazio, tem menos problemas, menos responsabilidades, enfim, é tudo diferente. Então a gente precisa trabalhar muito forte com a andragogia para levar o resultado para os nossos clientes. Então esse é o lado que eu trabalho, ou pelo menos resumidamente aqui, é o lado que envolve, né, da mentoria consultiva, a parte da mentoria. Depois eu vou voltar para falar da relação do meu modelo de mentoria consultiva em relação aos modelos de mentoria que a gente vê por aí. Agora eu vou falar sobre a consultoria. O lado consultivo da mentoria consultiva, o que a gente trabalha? Eu trabalho aqui com foco em, também uso essa frase, que é a segunda metade da minha frase, né? Transformar o negócio em uma empresa enxuta e rentável. Por que é importante ajudar o empresário a transformar o negócio dele numa empresa enxuta e rentável? Porque tem muito empresário que abriu a empresa, inclusive tem clientes meus que têm empresas há 10 anos, 15 anos, 20 anos, que ainda têm negócios, né? Quem tem uma ideia e faz dessa ideia virar dinheiro, tem um negócio. Agora, transformar um negócio numa empresa ela precisa ter estrutura empresarial. O que é uma estrutura empresarial? É a pirâmide empresarial dos 3 níveis muito bem estruturada. Planejamento estratégico, processos, rotinas e padrões. Se você tem essa estrutura piramidal muito bem implementada, você deixou de ser um negócio e tem uma empresa. Se você não tem essa estrutura, não tem planejamento estratégico, não consegue desdobrar as metas por processo, não consegue medir por processo essas metas, muito menos tem processo padronizado e não consegue transformar esses padrões dos processos em rotinas de alta performance e trabalhos, né, procedimentos padronizados para que os colaboradores façam as suas atividades com a mais alta performance, você não tem um negócio, você não tem uma empresa, você ainda vai ter um negócio e pode ser que você esteja tendo lucro e tenha um negócio por anos, mas infelizmente, pelo menos na minha visão, você não tem uma empresa. Uma empresa precisa de estrutura, ela só consegue crescer com essa estrutura, com todo esse investimento que leva um pouco de tempo mesmo, é normal, mas depois que você tem planejamento estratégico, processos e um sistema de gestão, trabalhos padronizados, procedimentos padronizados e rotina das pessoas de alta performance, você não só consegue ter mais resultado, mas consegue fazer com que essa estrutura cresça e aí a sua empresa vai te dar muito mais resultado. Então a consultoria eu trabalho para trazer para o meu cliente. Primeiro, metodologias. A consultoria é que é a responsável
por trazer método, passo a passo, coisas mastigadas para o cliente, para ele fazer da forma mais simples e mais objetiva, mais rápido possível. Outra coisa que a consultoria traz, ferramentas. É a consultoria, o lado consultivo, juntamente com as metodologias, que vai trazer, né, ferramentas mastigadas para o empresário usar no dia a dia. Né? É algo que tem que ser prático, porque é focado em business, não é teoria, né? É prática, é planilha, é sistema, é template, é coisa que ele vai usar no dia a dia para otimizar a produtividade, para melhorar a eficiência, a eficácia, para melhorar a performance dele como empresário, do time dele e ganhar mais tempo para ter mais chance de ter resultados bons, né? Outra coisa que faz parte da consultoria são os conhecimentos diversos, né? A troca de conhecimentos. E aí não é só através de método e ferramenta, né? Conhecimento diversos sobre temas empresariais, vamos chamar assim. E aí conforme o business ou conforme a necessidade de cada empresário. Cada cliente meu é único, porque ele tem uma empresa, que essa empresa é única, já que ele é único, ele gere da maneira dele, a empresa dele, por mais que tenha outras 1000 empresas iguais no mundo, a empresa dele é única, a sua empresa é única. Por quê? Porque você é único, você gere a sua empresa diferentemente do seu concorrente. Por mais que lá na frente um serviço possa ser igual, ou X produtos também possam ser parecidos, mas toda a parte interna da sua empresa é diferente, porque você é diferente, você gere diferente, lidera diferente, então a sua empresa é única e ela é diferente. Outra coisa que a mentoria traz é a parte de implementação prática. Implementação prática e, por último, acompanhamento. Então, a soma de tudo que a mentoria traz, que eu falei aqui atrás para vocês, técnicas, mudança de mindset, de comportamento, habilidades, atitudes, tudo aquilo que eu trabalho no empresário, tudo isso aqui é para o empresário, ou para os sócios, vamos dizer assim, né? Que eu lido somente com os donos. Para o empresário ou para o sócio. Mas, tudo isso aqui que é para a empresa, as metodologias são para os processos, que é para a empresa. As ferramentas também. Os conhecimentos que as pessoas vão adquirir e vão aplicar na prática. E a própria implementação que o dono vai fazer, ou os sócios, a partir do processo, vai utilizar na empresa, tendo o meu acompanhamento, é isso que a gente vai implementar na prática. Ah, Gervando, mas o que isso difere de apenas um mentor ou de apenas um consultor? Vamos lá. Um mentor, quando ele é apenas mentor, ele procura fazer mais um acompanhamento através de algumas metodologias que ele usa, né, ou algumas ferramentas que ele usa, mas tanto as decisões quanto o passo a passo de implementação, geralmente é o próprio cliente que faz do jeito que ele achar melhor, sem ter uma metodologia na prática para o cliente. As metodologias e as ferramentas geralmente são do mentor, né? E ele utiliza para gerar um passo a passo de direcionamento, de apoio, de acompanhamento do seu mentorado. Uma mentoria formal, eu já fiz algumas outras mentorias nesse formato, e não tem nada de errado com ela, não tem nem bom nem ruim. Estou dizendo que o meu é diferente. Essas mentorias, que são apenas mentorias, elas vão te direcionar mais do que te dar metodologias e ferramentas para você. É o mentor que tem um método e um passo a passo para ele fazer esse acompanhamento. Se ele não tem nem isso, aí é pior ainda. Então esse mentor talvez nem seja um bom mentor para você. Mas geralmente um mentor ele está aí para te direcionar mais, para ele te dar mais conselho, mais direcionamento e sem trabalhar muito a metodologia prática para você. Se ele está trabalhando metodologias práticas e está utilizando de mais coisas, ele está sendo também um pouco consultor. Qual que é a diferença do consultor para o mentor-consultor? Um consultor que é só consultor, ele geralmente é chamado por uma empresa para fazer, por dois motivos, na maioria das vezes, né? Porque a empresa não sabe o que ele sabe e porque a empresa não tem braço para fazer o que ele pode fazer. Então, um consultor, ele acaba fazendo muito para a empresa ou para o cliente. No meu caso, eu quase não faço nada para o meu mentorado. Eu conduzo ele a fazer, eu faço com ele, não para ele. Por quê? Porque ele precisa, usando aqui a analogia da andragogia, ele precisa aprender para que na hora que esse período da mentoria acabar, né, toda mentoria tem início, meio e fim, obviamente, na hora que esse período acabar, ele tem que estar pronto para fazer sozinho. No método que eu trabalhava antigamente,
sendo apenas consultor, eu fazia muita coisa para o meu cliente. Ia lá, eu puxava as reuniões, eu transformava, eu fazia o Excel, eu tudo. Ou o meu time, quando eu tinha, na pós-consulta, quando eu era gerente, por exemplo, tinha 18 pessoas que eu gerenciava. Então o nosso time fazia muito para o cliente. Éramos nós que puxávamos as atividades de mudança, de implementação, de transformação no cliente, porque ele não conhecia ou não tinha braço para fazer. Na mentoria consultiva, como eu trabalho com os donos lá no alto da pirâmide empresarial, eu não faço quase nada para eles, eu faço com eles. Eu ensino durante a mentoria e entre uma sessão e outra eles vão implementar. Na próxima sessão eles vão trazer o que eles fizeram e esse ciclo vai até o final da mentoria. É um ciclo de pequenos passos, é como se fosse um Kaizen, né? Uma melhoria contínua que eu vou dando mini treinamentos ou metodologias com ferramentas e ele vai aplicando e fazendo. Isso pelo lado da consultoria. E tem um lado da mentoria que eu vou fazendo acompanhamento através de técnicas, através da mudança de hábito, de coisas que eu vou trabalhando no mindset dele. Isso tudo em paralelo. Sempre a mentoria trabalhando, indo em paralelo com a consultoria para dar lá na frente os resultados que a gente desenhou lá atrás. Por isso que todas as pessoas que querem ser as minhas clientes, eu falo, nós vamos precisar, antes até mesmo de eu te mandar uma proposta, nós vamos precisar fazer uma reunião, que é uma reunião de 40 a 45 minutos, onde eu faço uma avaliação padronizada que eu tenho para levantar o que o cliente está passando, o momento que ele está, alguns aspectos que eu já vou levantar, que a mentoria pode ajudar, outros aspectos que a consultoria vão poder ajudar, para eu elaborar as necessidades dele. Como eu disse, cada cliente meu é único, nas mentorias individuais, obviamente, né? Se é uma mentoria em turma e já tem algumas metodologias pelas quais a gente vai passar durante aquele período de geralmente 6 ou 7 meses, as turmas duram, né? Aí eu vou fazer um bate-papo com essas pessoas também, para ver se aquilo que a gente vai tratar na turma é para ela. Às vezes ela não está precisando daquilo, ela está precisando de outra coisa. E aí talvez ela não possa, naquele momento, ou não deva, né? Participar da turma. Talvez ela esteja precisando de uma mentoria individual, porque os conteúdos que estão ali previstos para serem conduzidos com ela num processo em turma não são os conteúdos que ela está precisando. Ela está precisando de algo específico, de algo que não está ali para a turma. É algo que ela, única e exclusivamente, sozinha, está precisando separadamente. Então, eu preciso fazer uma proposta de uma mentoria individual. Logicamente, a mentoria individual é mais cara, ela é VIP, vamos dizer assim, né? Somente eu com o cliente, ou aqui na minha sala, ou através do Google Meet, ou Zoom, tanto faz, online, né? A mentoria em grupo, geralmente as minhas turmas têm de 8 a no máximo 15 pessoas. Eu gosto de ter turmas muito enxutas para poder ter um apoio maior, poder acompanhar mais de perto, poder apoiar mais e conduzir cada um de uma maneira um pouco mais VIP mesmo, de forma que todo mundo tenha os resultados da forma mais rápida. Eu faço para mim, para os outros, aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Acho que praticando isso, não adianta montar uma turma de 50 pessoas, dar um pouquinho de acesso ou esperar que uma fala ou algo que eu estou fazendo para que o outro capte lá e aí faça na empresa dele. Na maioria das vezes isso não funciona. Muitos dos meus clientes, eu já tentei fazer turmas maiores, não têm essa habilidade de captar o que eu estou fazendo lá num outro e transformar e adaptar para o seu mundo. Isso às vezes é difícil. Por mais que a gente modele, por mais que a gente mude alguma coisa, a pessoa quer para ela quer que ajude ela a pensar, a fazer, que a acompanhe, que a conduza nos resultados que ela deseja. Então, existem relações, né, ou diferenças muito grandes entre a mentoria tradicional, única e exclusivamente, né, isolada lá, apenas mentoria, a consultoria, e a mentoria consultiva. E por que eu acho que essa é uma profissão do futuro? Sim. Porque, deixa eu voltar aqui até para a minha tela principal, porque o pequeno empresário, diferentemente do médio para o grande, né? O médio para o grande, como eu disse lá no início desse videocast, ele tem grana, ele vai pagar as grandes consultorias, os processos dele já estão lá, ele precisa mais melhorias e inovações para poder dar saltos. O pequeno não tem quase nada, ele não tem estrutura, os processos ainda estão despadronizados, a empresa é ainda um negócio, ele não tem conhecimento, porque às vezes ele é um bom profissional, mas ele não é um empresário, e a empresa falta essa base, falta às vezes marketing, falta às vezes venda, nem pós-venda tem. Às vezes o operacional é o que a gente, né, como a gente é muito profissional, muito especialista numa certa área, a gente vai entregar o operacional
da forma melhor possível. Se você é um médico, você vai fazer os procedimentos médicos, ou uma consulta, ou um exame, daquilo que você tiver que fazer, o melhor possível. Nisso você é muito bom. Mas a empresa não vive do operacional. A empresa vive do todo. E o marketing, quem vai fazer? Não dá para delegar 100% o marketing para uma agência, se vire e deixe lá, não é a agência que faz. Não dá para delegar a venda para 2 pessoas e você, como empresário, não acompanhar as vendas. Não dá para você não ter pós-venda. Nenhuma empresa sobrevive sem marketing, essa conexão que eu chamo de fluxo de valor da jornada do cliente, marketing, vendas e pós-venda. São 3 funis diferentes que toda santa empresa de qualquer mercado, obviamente com adaptações, né, cada uma vão ter especificidades ali, mas toda empresa precisa desses 3 funis. E se você é um profissional, médico, advogado, dentista, tem loja, tem comércio local, tem empresa que você tiver, por mais profissional que você seja naquilo que é o seu business, se você tem uma loja de roupa, saber vender muito bem roupa e comprar, né, aquele comércio ali da roupa, você pode ser excelente nisso. Se você for ruim no marketing, ruim no pós-venda, ruim no RH, a sua empresa não vai ter resultado. Então, como empresário, eu tenho que ter uma visão processual macro, tenho que saber liderar muito bem as pessoas e ter um sistema de gestão para saber fazer isso funcionar da melhor forma possível. Senão eu vou trabalhar 15, 16, até mais horas por dia, com foco apenas no operacional e não vou conseguir nunca sair desse operacional. Por isso que eu falo, se você quer se transformar num mentor consultor, no formato que eu trabalho, que é esse formato da mentoria consultiva, que une o business mentoring, que tem essas características que eu expliquei para você nesse videocast, com a consultoria, né, parte apenas da consultoria. Eu tenho clientes já, né, são os meus primeiros clientes de mentoria consultiva aí, que estão literalmente copiando o que eu faço para fazerem nas suas respectivas regiões. Tem uma pessoa que, por exemplo, é consultora. E ela está com uma certa dificuldade de se transformar numa mentora consultora. Por quê? Porque o consultor, como eu disse, né, ela tem lá, durante os projetos que ela já fez ao longo, né, da vida dela, e foram vários, é uma pessoa já bastante experiente, ela já fez muitos projetos de consultoria. E aí ela faz muito para o cliente, ela que conduz a reunião, ela que puxa, ela que faz, ela, e o empresário só vê o resultado. Um mentor consultor tem que agir, pensar e fazer diferente. Ele tem que ensinar o empresário a fazer. Senão vai acabar o projeto, o empresário ou vai voltar a fazer do jeito que era antes, a empresa não vai ter nada do que ficou e às vezes o consultor, né, ou o mentor consultor, quem quer que seja, vai sair de lá e vai ver que não deu resultado, não teve... não teve persistência em continuar fazendo aquilo que foi transformado, aquilo que foi implementado. Às vezes as pessoas, quando acaba um projeto só de consultoria, foi legal, foi o consultor que fez, aí ele vai embora, as pessoas voltam a fazer do jeito que era antes, esquecem o que o consultor fez, o dono também não dá atenção, porque ele também não aprendeu, não teve tempo. Então, é de cima para baixo. Toda mentoria consultiva precisa ser focada nos donos. Eventualmente, eu até permito, no meu caso, que os donos tragam os gestores para alguma ou outra atividade, alguma outra sessão, porque algumas coisas na prática os gestores vão ter que ajudá-los também. Mas a mentoria consultiva, ela é e precisa ser focada nos donos, ou sócios, enfim, das pessoas que estão na cabeça da empresa, porque são elas que precisam puxar de cima para baixo do planejamento estratégico para os processos e dos processos para a operação, tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é uma profissão extremamente rentável, razoavelmente nova, porque une o melhor da mentoria com o melhor da consultoria de forma prática para trabalhar com os empresários ou futuros empreendedores de pequenas até médias empresas. Esse tipo de persona, né, que é a minha persona, esse tipo de cliente ou futuro cliente, caso você queira se tornar um mentor consultor, são muitos milhões que a gente tem no Brasil. E você não faz a mínima ideia, ou se faz, sabe do que eu estou dizendo, o quão deficiente as pequenas empresas, principalmente as médias já têm um pouco mais de estrutura, mas o quão deficiente as pequenas empresas são daquilo que os empresários não têm. Ou seja, conhecimento, habilidades, treinamentos, ferramentas, para eles se tornarem, né, passarem de profissionais para empresários de verdade e deixarem de ter negócios para transformar os seus negócios em empresas enxutas e que dê dinheiro durante muitos anos. Então, esse conhecimento falta no mercado. Graças a Deus eu tenho a minha agenda lotada, não faltam clientes, graças a Deus. E, pensando nisso, caso você queira
aprender a fazer mentoria consultiva no método que eu trabalho, entre em contato. Está aqui aparecendo agora para vocês o meu site, o meu WhatsApp, e também deixo sempre o WhatsApp na descrição dos vídeos para quem quiser entrar em contato, quem quiser passar por um processo de mentoria consultiva aprendendo literalmente o que eu estou fazendo. Estou pegando os primeiros clientes aí individuais, mais para frente estou pensando até em fazer algumas turmas, mas estou fazendo os primeiros clientes individuais para passar esse meu know-how da forma como eu faço, que já está testado há mais de 6 anos, já atendi mais de 2.000 e tantos clientes aí nesse formato, desenvolvendo ferramentas específicas para esse formato de trabalho. Tem funcionado muito. Me dá liberdade de tempo, de local, posso trabalhar em casa se eu quisesse. Se você quer ter um escritório também para trabalhar no mesmo formato que eu, você pode. Se você quiser só trabalhar online, você pode. Então é um formato de trabalho que permite, né, a depender daquilo que você estiver obviamente disposto, a ter uma esteira de produtos digitais, com serviços e uma série de outras coisas que vão potencializar cada vez mais, né, trazer mais faturamento, e é um serviço de altíssima margem, por ser um serviço de high ticket que te proporcionará um rendimento financeiro de excelente tamanho. Tá ok, pessoal? Se você estiver interessado, meu WhatsApp está aqui, o contato está aí, estou disponível para te ajudar também. Se você é empresário ou um futuro empreendedor, se você quer abrir uma empresa, ou se você já é empresário e quer o meu apoio para te ajudar a melhorar a sua performance como empresário e transformar o seu negócio numa empresa enxuta, me procure que eu posso te ajudar. Grande abraço, fico por aqui e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.